A graça, a paz e o amor do Pai, do Filho e do Espírito Santo seja com cada um de vocês. Hoje eu trago uma mensagem diferente para vocês. Na verdade, eu trago para vocês um testemunho. Eu quero compartilhar com vocês um testemunho. Muitos que me acompanham assim no dia a dia já estão sabendo desse testemunho do que Deus fez na minha vida. Mais um milagre que Deus fez na minha vida. Na verdade, todos os dias nós recebemos milagres de Deus, não é mesmo? Porque só o fato de nós acordarmos, poder enxergar, respirar, falar, andar, isso já é um milagre, né? Mas eu venho aqui compartilhar com vocês o milagre, mais um milagre. Vocês que me acompanham, já tem quanto tempo, não é mesmo? Que venho aqui neste canal para estar compartilhando da palavra de Deus. E alguns testemunhos eu tenho trazido para vocês. Vocês são conhecedores de que em 2009 eu passei pelo câncer de mama. Depois o câncer quis voltar novamente. E tantas quantas vezes o foco do câncer ele quis se alojar em alguma parte de meu corpo. Mas aí, Deus, quando nós o colocamos em primeiro lugar, quando nós o chamamos, quando nós o clamamos, Ele está ali pronto, mas pronto mesmo para nos ouvir. E todas as mensagens que eu tenho compartilhado com vocês, mensagens, não a minha mensagem, mas a mensagem de Deus que Ele tem trazido ao meu coração para eu compartilhar com vocês. São palavras, são palavras que não são apenas ditas, mas são palavras de mensagens vivenciadas, experienciadas. E os meus testemunhos, eles são grandes, disso eu sei. Porque hoje eu entendo que o porquê e para que Deus me tirou do leito da morte. Hoje eu entendo que Ele me tirou do leito da morte exatamente para eu estar falando da palavra dEle. E para eu continuar a ter experiência com a intimidade dEle. Eu estava meditando na palavra de Romanos, lá no capítulo 12, no versículo 2, onde ele diz assim: não imitem a conduta e os costumes deste mundo, mas seja cada um uma pessoa nova e diferente, mostrando uma sadia renovação em tudo quanto faz e pensa. E assim vocês aprenderão de experiência própria a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E vai além. Aqui é Paulo trazendo essa reflexão para nós. Como mensageiro de Deus, digo a cada um de vocês, sejam honestos na avaliação de si mesmos, medindo o seu próprio valor pela quantidade de fé que Deus lhes concedeu. Essa passagem deste capítulo aqui de Romanos, eu tenho vivido. Aliás, todas as passagens, desde o início até ontem, todas as passagens que Deus tem trazido ao meu coração para eu estar meditando e compartilhando com vocês, foram todas experienciadas. Aqui Paulo está nos dizendo que nós temos que aprender a conhecer, por experiência própria, qual é a boa, agradável e vontade de Deus.
Nós sabemos que a vontade de Deus é que nós tenhamos vida e vida em abundância. Isso é muito claro quando Ele traz isso para nós. Deus nos trouxe ao mundo para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. Mas nós sabemos que tudo o que nos acontece tem a permissão de Deus. Tem a permissão de Deus. E quando Ele nos permite passar por algumas tempestades, acredite, meu irmão, eu por experiência própria, cada tempestade que eu vivenciei, Deus não me livrou da tempestade, Ele não me livrou de passar da tempestade, mas Ele me livrou na tempestade. E aqui eu trago para vocês um novo testemunho. Desde quando nós iniciamos a pandemia, eu estava sendo monitorada pelos médicos, em especial pelo endocrinologista, porque já estava com suspeita do câncer, o foco do câncer na tireoide. E nós passamos a pandemia, né, sendo monitorada, na verdade, a partir do ano de 21, do ano de 2021, estávamos em plena pandemia ainda. E a cada 3 meses eu estava indo ao hospital. A cada 3 meses eu fazia novos exames. A cada 3 meses estava mudando a medicação, porque a tireoide deu assim ela resolveu dar uma disfunção, sabe? Essa foi a palavra que o médico usou. E então, depois de muito tempo, de muitos anos cuidando da tireoide, tenho o quê? Quase 30 anos fazendo tratamento da tireoide. A tireoide, a minha tireoide, ela não produz o hormônio que é produzido pela hipófise, é mais ou menos isso. Então eu tenho que tomar hormônio todos os dias. Mas mesmo assim, ela veio com outras debilitações quando se descobriu que eu estava com hipotireoidismo. Então, quase 30 anos fazendo tratamento. E quando foi na pandemia, então estava com suspeita do câncer ali. Mas a cada 3 meses, mudando de medicação e a cada 3 meses fazendo exames. Até que, graças a Deus, em 2024, ela resolveu ficar quietinha. Aí ela deu uma parada boa. Mas mesmo assim, todos os exames que eu fazia, ainda estava lá com aquele diagnóstico, suspeita de câncer. Então eu vim embora, eu saí de Brasília, vim para Paraty. E aqui é onde eu encontrei saúde 100%. Vou lhe dizer que eu tenho 100% de saúde aqui. Totalmente diferente aonde eu estava em Brasília. Mas a pedido dos médicos, eles pediram, em especial endócrino, né, para continuar a ser monitorada por um especialista aqui de onde eu estava vindo. Então assim eu fiz. E chegando aqui, foi a primeira coisa que eu providenciei, foi a busca de um especialista. E quando foi no ano passado, no finalzinho do ano passado, final não, por volta de setembro do ano passado, o médico pediu um exame, então lá estava mais que confirmado o câncer. Já não era apenas somente uma suspeita. Já estava confirmado o câncer. E aí, mas mesmo assim ele me deixou na espera, né, na espera, sendo monitorada durante mais 6 meses, e quando foi este ano eu repeti o exame, onde ali já deu a confirmação da malignidade na tireoide. Daí então, de fevereiro até a presente data, até a semana passada, melhor dizendo, eu estava em busca de médicos. Estava indo para São Paulo, estava indo para o Rio de Janeiro, para poder fazer exames, fazer biópsia, enfim. Aí
O endocrinologista, ele já me deu um laudo, já me indicando já para cirurgia para fazer a retirada total da tireoide, por causa do câncer. E então, fiz mais exames e levei para o cirurgião. Chegando no cirurgião, ele pediu para repetir novamente aqueles exames, porque ele disse o seguinte, que somente com aquele resultado era o suficiente para eu fazer a cirurgia. Mas, ao conhecer o meu histórico de câncer, e também algumas outras enfermidades pelas quais eu passei, ele achou melhor averiguar mais e fazer exames mais profundos. E assim eu fiz. Mas o que eu quero dizer para vocês que antes de chegar no cirurgião, eu orei ao Senhor. Eu orei ao Senhor e me entreguei ao Senhor. Mais uma vez eu disse para ele, Senhor, se possível, afasta de mim esse cálice. Se possível, afasta de mim esse cálice. Eu não tenho medo, não tenho mais medo do câncer. Aliás, é o câncer que tem medo de mim. Então, Senhor, se for possível não passar pela cirurgia, se possível não passar novamente por essa enfermidade, amém. Vou continuar a te louvar, te louvarei da mesma forma. E se eu tiver que passar, aí sim, aí é que eu ainda te louvarei mais ainda. Então, Senhor, a minha vida é tua, ela pertence a ti, porque, Senhor, eu te conheço, porque todas as vezes o primeiro câncer que veio, eu não te conhecia. Eu não tinha intimidade contigo e eu tinha medo. Mas depois que eu passei a ter intimidade contigo, meu Pai, e quando o Senhor me garantiu, que o Senhor é o remédio que eu preciso, que o Senhor é a quimioterapia que eu preciso, que o Senhor é a morfina que eu preciso, que o Senhor é o elixir que eu preciso, que o Senhor é tudo do que eu preciso, Senhor, não tenho medo de mais nada. Porque eu sei que o Senhor está no comando da minha vida. Seja feita a sua vontade na minha vida e me ensine. E me ensine a aceitar a cada dia mais a tua vontade na minha vida. E que eu continue a te conhecer. Que eu continue a te conhecer. E que eu continue, Senhor, a ter a experiência de te conhecer, de saber qual é e viver qual é a tua perfeita vontade, a tua agradável vontade, a tua perfeição. Então, Senhor, estou em tuas mãos, seja feita a tua vontade na minha vida. Orei ao Senhor e depois é que eu fui buscar um médico. Consagrei o médico, consagrei o hospital, consagrei equipamento cirúrgico, consagrei tudo, 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 tendo a certeza que eu iria passar pela cirurgia. Quando chego lá, o cirurgião me examinou, me pediu mais exames, fiz os exames. E aqui vem o melhor. E mais uma vez, para a honra e glória do Senhor, não precisarei passar por cirurgia. Não precisarei retirar a tireoide. E o melhor de tudo, glória a Deus. Deus, Ele retirou o câncer. Ele retirou aquele diagnóstico. Não tenho câncer na tireoide. Não há câncer maligno na tireoide. Porque antes de buscar um médico, dando continuidade no testemunho, que antes de buscar pelo cirurgião, ainda naquela oração que eu estava orando, me apresentando ao Senhor, eu disse ao Senhor, assim na terra como é no céu, se o Senhor me chamou para ter vida em abundância, então o Senhor me chamou com as células saudáveis, o Senhor me chamou com ossos saudáveis, o Senhor me chamou com órgãos saudáveis, então que seja assim na terra como é no céu. Então, Senhor meu Deus, eu declaro que
As minhas células são perfeitas, assim na terra como é no céu, que não há mais nenhuma malignidade na minha vida, que uma vez curada, para sempre curada, o Senhor já me curou do câncer. E em nome de Jesus, eu continuo a declarar que eu sou curada. Mas, Senhor, se eu tiver que passar por essa situação novamente, eu estou aqui para te honrar, para te glorificar, para te adorar. Porque eu fui chamada para te adorar. E, gente, a fé, a nossa fé, a fé, a fé é o que importa, como está dizendo aqui. Como está dizendo aqui no livro de Romanos. Que nós possamos ter mentes renovadas. Possamos ter mentes renovadas. E ter a experiência com Deus. De conhecer a vontade, a agradável vontade, a perfeita vontade de Deus em nossas vidas. Porque a vontade de Deus, ela é perfeita, ela é agradável, ela é a mais correta. Então eu estou aqui compartilhando com vocês mais uma vez. Veja o que Deus fez desta vez. Eu não precisei de passar pela cirurgia para ter a certeza de que o câncer não estava ali. Deus fez isso muito antes. É a fé. É a fé. Tenhamos fé. Possamos ter compromissos com Deus. Possamos ter um comprometimento de fé, de uma fé inabalável. E eu digo a você, meu irmão, minha irmã, eu tenho sim uma fé inabalável. E eu quero aqui compartilhar com vocês, no livro de 2 Coríntios, lá no capítulo 12, a partir do verso 6, diz assim, eu tenho muito de que me gloriar, e não seria imprudente fazê-lo. Porém, não quero que ninguém forme de mim uma ideia mais elevada do que deve por aquilo que, na realidade, pode ver em minha vida e minha mensagem. Isso é Paulo falando, tá? E uma coisa eu digo, por serem tão extraordinárias essas experiências, Deus impediu que eu me exaltasse. Por isso me foi dado um espinho em minha carne, um mensageiro de Satanás, para me ferir e me atormentar. Em 3 ocasiões diferentes implorei ao Senhor que o tirasse de mim. E cada vez ele disse, a minha graça é tudo do que você precisa, pois o meu poder se revela melhor nos fracos. Meu irmão, minha irmã, o que Deus está dizendo para a gente? O que Deus disse ali para Paulo? É nada mais, nada menos assim. Quando Paulo disse assim, por causa da grandiosidade daquelas revelações, para que eu não ficasse orgulhoso, isso é Paulo dizendo. Eu estou aqui resumindo. Recebi o dom de um obstáculo que me mantém em contato permanente com as minhas limitações. O anjo de Satanás fez o melhor que pôde para me derrubar, mas o que conseguiu foi me pôr de joelhos. Me pôr de joelhos. Sem chance que eu ande de nariz empinado e orgulhoso. No princípio, eu não pensava nele como um dom e pedi a Deus que o removesse. Repeti o pedido 3 vezes, então Deus me disse, minha graça é o bastante, é tudo do que você precisa. A minha força brota da sua fraqueza. O que eu estou querendo dizer aqui, meu irmão, minha irmã? Deus é maravilhoso demais. Assim que eu ouvi isso, eu achei melhor me resignar. Desisti de ficar pensando na limitação e comecei a apreciar o dom. Foi uma oportunidade para que a força de Cristo trabalhasse em minha fraqueza. E agora eu enfrento com alegria essas limitações. Com tudo que me torna pequeno, né? Como eu disse, com tudo que me torna pequeno, sabe? Olha, não há enfermidades, acidentes, oposições, problemas, porque nada disso eu permito mais que me aconteça, sabe por quê?
porque Cristo é tudo do que eu preciso, Deus é tudo do que eu preciso. E é Ele quem brota a força na minha fraqueza. Ele brota a força dele na minha fraqueza. Deus é maravilhoso demais, meu irmão, minha irmã. Então, por isso eu estou aqui, compartilhando com você mais essa dádiva. Meu Deus, eu não poderia deixar. Eu não poderia deixar de compartilhar isso com vocês. Não poderia mesmo. Porque Deus é bom o tempo todo Deus é bom, meu irmão. Pois é, meu irmão, minha irmã. Nunca esqueça disso. Deus é bom o tempo todo e o tempo todo Deus é bom. E eu sei que cada um de vocês tem as suas próprias experiências. E é maravilhoso nós termos nossas experiências, porque são testemunhos. E quando nós testemunhamos do que Deus fez na nossa vida, é o mesmo que Deus está falando assim para nós, assim, ei, ei meu filho, ei minha filha, testemunhe porque eu quero fazer novamente um novo na vida de outra pessoa. Então, quando nós testemunhamos, nós estamos edificando a fé do nosso irmão. Então, eu não poderia deixar de testemunhar, porque eu quero edificar a sua fé, meu irmão, minha irmã. Eu quero edificar a sua fé. Eu espero em Cristo que esse testemunho venha edificar a sua fé. Creia, creia. A tempestade vai passar. As tempestades vão passar. Deus não nos livra das tempestades, mas Ele nos livra na tempestade. Observem que eu iria passar novamente por uma outra tempestade, por uma nova turbulência. Observem isso. E ali, no momento em que eu me entrego por total, mais uma vez nos braços de Deus, mais uma vez eu digo, Senhor, eu te entrego essa situação, eu te entrego, Senhor, essa cirurgia, eu te entrego, Senhor, esse diagnóstico. Meu Senhor, em nome de Jesus, a tua palavra diz assim que o Senhor é comigo o tempo todo. A tua palavra me diz, Senhor, que o Senhor está comigo e que não é para eu temer, porque o Senhor está comigo. E por onde quer que eu vá, aonde quer que eu ande, o Senhor estará comigo. O Senhor me garante isso, Senhor. O Senhor me diz isso lá no livro de Josué 1. Então, tomando posse das verdades que Deus traz para as nossas vidas, meu irmão, minha irmã, tome posse. Tome posse das verdades que Deus traz para você. Quando você receber uma palavra, tenha certeza, se aquela palavra falou com você, então aquela palavra é para você. Toma posse dela. Em nome de Jesus, assim como Deus tem feito na minha vida, eu oro para que Deus também faça na sua vida. Eu sei que nesse momento existem alguns de vocês, ou parentes de vocês, ou amigos queridos de vocês, ou alguém muito próximo a vocês que estão passando, ou que vão passar, ou que já passaram por tempestades turbulentas de enfermidades. Eu quero dizer a você, a partir do momento em que você se posiciona e que você fala, Senhor, eu quero ter a minha experiência contigo, porque eu quero, Senhor, conhecer. Eu quero conhecer, Senhor, a tua boa, agradável e perfeita vontade, que ela seja feita na minha vida, Senhor. Que não seja a minha vontade, mas que seja a sua vontade. Meu irmão, minha irmã, vocês acham que eu não falo com Deus, ou às vezes eu faço imposições? Meu irmão, minha irmã, por vezes eu sou atrevida, sabia? E eu imagino que Deus fica rindo quando eu com
tamanho atrevimento falando as coisas para Deus. Mas aí, ao mesmo tempo, eu volto e falo: "Ai, meu Senhor, me perdoe". E quando eu falo: "Ai, meu Senhor, me perdoe", eu consigo visualizar, eu consigo sentir, gente, não é, eu não estou ficando doida, mas se é como dizem que crente é de outro mundo, né, então eu sou de outro mundo mesmo. Então quando eu estou conversando com Deus e quando eu estou, assim, em pleno atrevimento, eu começo: "Senhor", eu começo a pedir perdão, e eu consigo sentir o sorriso largo de Deus. Ele fala assim: "Essa minha filha é muito atrevida mesmo". Mas o que importa, gente, é o que está no nosso pensamento, que Deus sabe. Eu posso fingir para outra pessoa, eu posso fingir para outra pessoa, eu posso fingir para outra pessoa aquilo o que eu não sou naquele momento, mas eu não posso fingir para Deus. Se eu não posso fingir para Deus, então não tem cabimento de eu fingir para o meu irmão. Então, gente, é só se entregar. Chegou a tempestade, turbulenta, né? Entrega toda a situação nas mãos de Deus. Coloque toda a sua situação. Coloque os seus prós, coloque os seus contras. Deus quer ouvir a nossa voz. Ele sabe o que está acontecendo conosco, mas Ele quer ouvir a nossa voz. Ele quer ouvir a nossa voz. A única coisa que Deus pede que nós tenhamos é fé, confiança nele, porque Ele pode fazer, porque Ele é o único que pode fazer. E eu, mais uma vez, estou aqui, testemunhando o que Deus fez. Então eu não me canso de glorificar, de agradecer a Deus, a minha gratidão ainda é muito pouca. O que eu agradeço ainda é muito pouco, diante do que Deus faz todos os dias na minha vida. Então é só glorificar ao Senhor. Eu estou como quem sonha, glorificando ao Senhor. Glória a Deus por não precisar de passar pela cirurgia. Glória a Deus por não precisar de passar, mais uma vez, por essa enfermidade. Deus é bom demais. Deus é bom o tempo todo Deus é bom. Amém? Eu quero orar por sua vida. Ó Pai, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, eu quero te agradecer, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, não somente na minha vida, mas na vida de cada um de meus irmãos que aqui estão, ouvindo esta mensagem. Senhor, meu Deus, hoje eu trouxe a mensagem, meu Pai, vinda diretamente do teu coração, meu Pai. Porque quando chega até nós é porque o Senhor já sonhou com aquilo. Papai querido, muito obrigada, obrigada, Senhor. Mil, milhões de vezes. Obrigada, meu Deus. Obrigada, Pai querido. E eu te entrego, Senhor, a vida do meu irmão, eu te entrego a vida da minha irmã. Meu Pai, eu não sei o que que se passa com eles, mas o Senhor sabe o que que se passa com cada um deles. O Senhor sabe quais as turbulências que cada um deles estão passando. Meu Pai, eu te peço, coloca as tuas mãos, Senhor. Coloca as tuas mãos poderosas sobre a vida de cada um de meus irmãos que aqui estão, meu Pai, no nome de Jesus. Senhor, se tem aqui alguém, Senhor, nesse exato momento, que recebeu um diagnóstico de câncer ou que esteja passando pelo câncer, Pai, em nome de Jesus, Senhor, coloca as tuas mãos, faz com essa pessoa assim como o Senhor tem feito comigo, ó Pai. Faz com essa pessoa, com esse filho do Senhor, ou com esta filha, assim como o Senhor tem feito comigo, Deus. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, eu declaro a tua cura, Senhor. Eu declaro a tua cura sobre a vida do meu irmão, sobre a vida da minha irmã. Eu declaro, Deus, a libertação, Senhor, de enfermidades na vida de meu irmão, na vida de minha irmã. Pai, em nome de Jesus, assim como hoje eu estou testemunhando os teus grandes feitos na minha vida, assim também, Senhor, será com cada um de meus irmãos que estejam passando por algum momento de turbulência, seja de enfermidades, seja qual for a área, Deus, seja qual for a turbulência. Ser com eles assim como o Senhor tem sido comigo. Pai, muito obrigada. Obrigada, Senhor. Muito obrigada. Obrigada, Senhor. Meu irmão, minha irmã, Deus abençoe a sua vida hoje e sempre com toda sorte de bênçãos. Espero que esse testemunho possa vir edificar a sua vida, compartilhe com outro,
porque eu tenho certeza absoluta que nesse momento alguém precisa ouvir esse testemunho. Então compartilha. Deus abençoe a sua vida hoje e sempre com toda sorte de bênçãos. E até o nosso próximo encontro com o livro de Provérbios.